Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai dar início ao conteúdo de filosofia contemporânea, que vem logo em seguida à filosofia moderna, certo? Então, mais uma vez, nessa aula eu vou abordar para vocês os principais tópicos de forma bastante resumida, os principais filósofos de forma bastante resumida, para vocês utilizarem como base para fazerem o estudo de vocês, o mapa mental, seja qual for a forma que vocês estão estudando. Então vamos lá. O que foi a filosofia contemporânea, certo? A filosofia contemporânea, ela surgiu no final do século XVIII e teve como seu principal marco a Revolução Francesa, que ocorreu em 1789. Então, a filosofia contemporânea, ela engloba os séculos XVIII, XIX e XX. Vocês podem notar que ela durou bastante tempo. E ela também, um pouco antes da filosofia contemporânea, existe a filosofia pós-moderna, sendo que alguns autores, alguns historiadores e filósofos consideram a filosofia pós-moderna e a contemporânea como a mesma coisa. Então vamos lá. A aula sobre a Revolução Francesa eu vou deixar aí com a professora de História de vocês e a gente vai dando continuidade ao conteúdo. Em qual contexto histórico o mundo estava naquela época? Qual era a situação do mundo naquela época? Então, foi um período que foi marcado pela consolidação do capitalismo gerado pela Revolução Industrial Inglesa. Eu não sei se vocês lembram, mas antes dessa era contemporânea vir, surgiram bastante filósofos liberais, por conta justamente da Revolução Francesa, da Revolução Inglesa, desculpa. Da Revolução Inglesa que foi ocorrendo, foram pensando cada vez mais em produzir, em melhorar os meios de produção, em otimizar as formas de produzir e se instaurando, de fato, uma moeda de troca. O capitalismo realmente passou a funcionar no mundo, a existir, certo? Então, com o surgimento do capitalismo e com o início dessa industrialização na Revolução Industrial Inglesa, ficou bem visível que o ser humano estava sendo cada vez mais explorado, vislumbrando sempre o avanço tecnológico e científico. Ou seja, foi um período que, apesar dos grandes avanços tecnológicos e científicos que ocorreram, houve um alto índice de exploração humana, certo? Então, nesse momento, foram realizados inúmeras descobertas, como a eletricidade, o uso do petróleo, o carvão, a locomotiva, os automóveis, o avião, o telefone e muitas outras. E máquinas começaram a substituir a força humana. E a ideia de progresso ela era disseminada por todas as partes do mundo. Então, o século XIX ele reflete justamente a consolidação desses processos e as convicções ancorosas no processo tecnológico e científico. No século XX, o panorama começa a mudar um pouquinho, porque começou a se gerar um clima de incerteza e contradição com relação aos resultados esperados, certo? Por exemplo, os acontecimentos que foram, preponderantes para gerar esse sentimento de incerteza foram as guerras mundiais, o nazismo, a bomba atômica, a Guerra Fria, ou seja, todos os principais conflitos entre a humanidade todos os principais conflitos humanos que ocorreram surgiram justamente nessa época. E justamente nessa época que foi-se colocado em xeque esse pensamento de sempre procurar o progresso. Porque foi-se visto que esse comportamento gerado por conta da Revolução Industrial estava causando muitos danos à sociedade, do ponto de vista da criação de guerras, de conflitos e de exploração do ser humano. Certo? Então, a filosofia contemporânea ela reflete justamente as questões ligadas à crise do homem contemporâneo. E ela está baseada em diversos acontecimentos, como a Revolução Copernicana, a Revolução Darwiniana, que fala das origens das espécies, a Revolução Freudiana, que fala da função da psicanálise na sociedade, e todas as teorias da realidade propostas por Einstein. Ou seja, assim como a filosofia moderna, marcou uma época de grandes descobertas para a sociedade. Como uma das principais características da filosofia moderna, nós temos a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt ela era pautada em ideias marxistas e freudianas. E essa corrente de pensamento ela formulou uma teoria crítica social interdisciplinar. Ela aprofundou em temas de diversas áreas da sociedade, certo? Como antropologia, psicologia, história, economia, política, entre outras coisas. E temos alguns principais pensadores. Os principais pensadores que marcaram a Escola de Frankfurt foram Theodor Adorno, Max Horkheim,
Walter Benjamin e Jürgen Habermas. Foram os principais, como eu posso falar. Marcos foram os principais representantes da escola de Frankfurt. Então, a escola de Frankfurt ela foi fundada em 1923. Mas o seu instituto, por exemplo, o Instituto de Pesquisa, realmente propriamente dito, ele foi fundado apenas em 1924, um ano depois. E era um anexo da Universidade de Frankfurt, que estava sob direção de Karl Grünberger. Desculpa a pronúncia dos nomes, e vocês também não precisam memorizar todos os nomes, certo? Então, com a ascensão do nazismo, lá justamente na Alemanha, a escola de Frankfurt ela teve uma transferência de sede e passou a funcionar em Genebra, em Paris. E depois, mais uma vez, foi transferida para Nova York, nos Estados Unidos. Então, as principais características da escola de Frankfurt é que ela foi capaz de compartilhar os pressupostos teóricos de desenvolver uma postura crítica. Essa postura esteve oposta ao determinismo comum às teorias positivistas. A escola de Frankfurt era bastante inspirada por Kant, Hegel, Marx, Freud e Weber. E os frankfurtianos, também como eram conhecidos, certo, que tinham bastante influência marxista, eles consideravam alguns fatores sociais que muitas vezes nem mesmo Karl Marx previu. E a análise principal, ela recai sobre o que seria a superestrutura, que seria justamente o mecanismo que determina a personalidade, a família e a autoridade, analisadas no contexto da estética e da cultura de massa. Desculpa a pausa. Então, para os estudiosos, as técnicas de dominação seriam ditadas pela indústria cultural, que a gente vai explicar daqui a pouquinho o que é, principalmente responsável pela massificação do conhecimento, da cultura e da arte. As técnicas físicas de reprodução da obra de arte, como bem sua função social, também eram temáticas recorrentes na escola. Os assuntos mais recentes que eram debatidos na escola de Frankfurt eram justamente as novas configurações da razão libertadora, a emancipação do ser humano pela arte e do prazer e a ciência e a tecnologia quanto ideologia. Agora vamos lá, explicando um pouquinho o que seria a indústria cultural. O termo indústria cultural foi desenvolvido pelos intelectuais da escola de Frankfurt, como a gente já tinha falado anteriormente, e a expressão surgiu na década de 1940, do livro Dialética dos Esclarecimentos, Fragmentos Filosóficos, escrito justamente pelos 4 autores que eu tinha explicado lá anteriormente, certo? Então, qual era o conceito e as principais características da indústria cultural, certo? O termo designa o fazer cultural, o artístico, sob a lógica produção industrial capitalista. Possui como corolários o lucro acima de tudo, ou seja, era aquela indústria que produzia cultura a fim de conseguir o máximo de lucro possível, certo? Para gerar riqueza. Então, houve uma grande influência marxista para a determinação dessa interpretação do que seria da indústria cultural, no qual ele pressupõe que a economia como mola propulsora da realidade social. Na indústria cultural se fabricam ilusões padronizadas e extraídas de forma Na indústria cultural se fabricam ilusões do que seria a sociedade ideal, do que seria aquilo que deveria ser consumido pelo ser humano, e daquilo que deve ser consumido pelo ser humano. A ideia é sempre de massificar e homogeneizar a cultura para que todos consumissem o mesmo tipo de produto, fazendo com que os donos dos meios de produção daquele produto gerassem cada vez mais riquezas, submetendo assim os consumidores a uma lógica industrial cultural, onde a classe dominante provocaria a alienação das classes dominadas. Então, como resultado, isso tornaria os dominados incapazes de elaborar um pensamento crítico, ou seja, eles seriam alienados, que foi justamente também mais um conceito trabalhado por Karl Marx, que eu já expliquei também em algumas aulas passadas, vocês vão dar uma revisadinha aí. Por outro lado, como vantagem da indústria cultural, ela permitiu que, digamos assim, houvesse um grande avanço tecnológico e científico. Justamente por conta dessa ideia de homogeneização, houve um grande incentivo à globalização. E isso ajudou com que a tecnologia fosse espalhada para todo mundo, como os carros, a eletricidade, foram aparatos tecnológicos que em pouco tempo se espalharam por todo o planeta. Então, onde é que a cultura industrial
desculpa, onde é que a cultura industrial e a cultura de massa se assemelham, certo? Então, a indústria cultural e os meios de comunicação em massa, bem como as ferramentas de propaganda, são inseparáveis, digamos assim. A indústria cultural ela sempre procura homogeneizar a cultura. E para fazer isso, ela utiliza os meios de comunicação em massa. E é basicamente isso. E livre de qualquer padronização, eles proporcionam um sentimento de satisfação pelo consumo. Como se, ao comprar determinado material que como é que eu posso falar, propagado pela indústria cultural, eu pudesse comprar também a minha felicidade. E na maioria das vezes esses produtos, eles não fornecem o que prometem. Por exemplo, eles são apenas bens materiais que fazem com que você deseje aquilo para se sentir feliz. Só que quando você compra, você não consegue atingir aquela sensação tão esperada. E isso faz com que você procure novas e novas coisas, fazendo com que o mercado sempre lance novos itens e torne você alienado a comprar sempre que há uma renovação. Alguns filósofos se destacaram nessa época, nessa filosofia contemporânea. Eles têm vários e vários. Eu vou citar alguns deles, que são os que mais são abordados no Enem, certo? Como em primeiro lugar, nós temos Augusto Comte. Augusto Comte, na Lei dos Três Estados, a gente vai ter uma aula só sobre Augusto Comte, inclusive. O filósofo, inclusive, vocês usam até o que eu estou falando como base para tanto estudar como para a aula que eu vou apresentar sobre ele. Na Lei dos Três Estados, que eu vou explicar o que é direitinho depois, o filósofo francês aponta para a evolução histórica e cultural da humanidade, e que ela está dividida em três estados históricos diferentes: o estado teológico, o fictício, o metafísico abstrato e o estado científico ou positivo. O positivismo, baseado no empirismo, foi uma filosofia, foi uma doutrina filosófica inspirada na confiança do progresso científico, e seu lema era ver para prever. Essa teoria se opôs aos preceitos da metafísica, citada na obra Discurso sobre o Espírito Positivo. Outro filósofo que a gente não pode deixar de falar nele é Karl Marx. Karl Marx ele foi um filósofo alemão e crítico ao idealismo hegeliano. Marx foi um dos principais pensadores da filosofia contemporânea. E sua teoria é denominada marxista, que abrange diversos conceitos como materialismo histórico, dialético, luta de classes, os modos de produção, o capital, alienação, trabalho e muitos outros temas. Ao lado do teórico, que também é logo conhecido, assim que fala de Marx, fala muito de Engels, ele publicou justamente o Manifesto Comunista, em 1948. E, segundo Marx, o modo de produção material da vida condicionada à vida social, política e espiritual dos homens, analisado em sua obra mais emblemática, O Capital. Outro filósofo também é Michel Foucault, eu acredito que é assim que se fala o nome dele. Michel Foucault foi um filósofo francês, e ele buscou analisar as instituições sociais, a cultura, a sexualidade e o poder. Segundo Foucault, a sociedade moderna e contemporânea são disciplinares. Assim, elas apresentam uma nova organização de poder, que por sua vez foi fragmentado em micropoderes, estruturas variadas do poder. Para esse filósofo, o poder na atualidade engloba os diversos âmbitos da vida social, e não somente o poder concentrado nos estados. E essa teoria foi esclarecida na sua obra mais famosa, Microfísica do Poder. Outro filósofo também bastante importante, que veio entre 1788 e 1860, desculpa, eu sou péssimo com datas, mas eu acredito que foi mais ou menos essa época. Então, ele também era um filósofo alemão, e assim como Marx, ele era crítico do pensamento hegeliano. Schopenhauer, ele apresentava sua teoria filosófica baseada na teoria de Kant. Eu vou explicar também quem é Kant em outra aula. E nela, a essência do mundo seria resultado da vontade de viver de cada um. Para ele, o mundo estaria repleto de repressões criadas pelos sujeitos. A partir disso, a essência das coisas seria encontrada por meio do que ele chamou de insight intuitivo, ou seja, iluminação. Sua teoria também foi marcada também pelos temas de sofrimento e do tédio. Então, pessoal, esses foram os principais filósofos. Esse deu uma abordagem bem geral do contexto histórico em qual a filosofia contemporânea surgiu, e eu acredito que sirva como base para vocês criarem o estudo de vocês. Então, quando vocês forem criar o estudo de vocês, o que é que vocês devem abordar, por exemplo? Vocês viram que a gente abordou vários temas aqui. A gente abordou Revolução Industrial, abordou a Grande Guerra, abordou o nazismo, abordou exploração do trabalho, abordou o surgimento do comunismo. Ou seja,
A filosofia contemporânea, ela foi responsável por vários conflitos, por várias críticas e por vários movimentos que surgiram ao longo da história da humanidade. E que são movimentos que quase sempre, eles de certeza vão cair no Enem. Então eu espero que esse resumo, digamos assim, que os pontos que eu abordei seja bastante útil para vocês. E muito obrigado e bons estudos.